Jesus, nosso modelo, na honra a São José. Graça e paz, caros ouvintes. Meus irmãos, eu convido você a viver este mês de março dedicado a São José, em oração, comigo, Padre André, filho e servos dos Sagrados Corações Unidos de Jesus, Maria e José, e dar a São José aquilo que ele merece. Santa Margarida de Cortona, ela teve uma experiência linda com Jesus. Em uma aparição, Jesus disse a ela: Filha, se desejas fazer-me algo agradável, rogo-te não deixes passar um dia sem render algum tributo de louvor e bênção ao meu pai adotivo São José, porque me é caríssimo. Então, se a gente quer fazer algo agradável, disse Nosso Senhor a Santa Margarida, então que a gente possa tributar a nossa honra, o nosso amor ao nosso Pai virginal São José. E é isso que eu desejo neste mês, fazer que você possa conhecer mais a devoção a São José e ter este amor por São José, mas ter um amor não como qualquer santo, mas ter um amor como você tem por Nossa Senhora como mãe, nós temos que ter São José como pai. Quase todos os católicos sabem que o mês de maio é dedicado a Nossa Senhora, assim como o mês de junho ao Sagrado Coração de Jesus. Mas são poucos, caros ouvintes, os que sabem que o mês de março é dedicado a São José, assim como também todas as quartas-feiras da semana. A origem da devoção no mês de março ao Santo Patriarca é devido a pequenos impulsos provenientes de alguns livros que incentivaram a referida devoção e que também encontraram ressonância nos fiéis devotos. De fato, em 1802 foi impresso para uso da confraria de uma paróquia de Modena, Itália, um opúsculo que se chamava O Mês do Lírio, ou seja, o mês de junho consagrado a São José. Um título estranho, assim como estranho foi o mês escolhido, mas foi o começo de uma prática devocional ao nosso santo que perdurou mais de 200 anos. Contudo, o mês de março se impõe com a publicação, em 1810, em Roma, do livro de Dom Marconi, intitulado O Mês de Março Consagrado ao Glorioso Patriarca São José, esposo da Virgem Maria, para obter o seu patrocínio na vida e na morte. São Gaspar ficou entusiasmado com esse livro e procurou ler suas meditações durante toda a sua vida, passando a recomendar e a celebrar os exercícios de piedade contidos neste livro. E, por fim, ele se preocupou também com a edição em 1844. Então, em seguida, a prática do mês de São José foi aprovada e indulgenciada primeiro com uma implícita referência de Pio IX, no dia 12 de junho de 1855. Ele fala sobre as virtudes do Santo Patriarca José ao dedicar-lhe o mês de março. Depois, no dia 27 de abril de 1865, com as palavras: para que aumente sempre mais a devoção para com o grande patrono,
celeste para que este método de oração se propague mais facilmente e amplamente. E com isso o Papa concedeu indulgência a todos que praticassem o exercício de oração e virtude em relação a São José durante todo o mês de março. Eis aí a aprovação do Santo Padre para com o mês de março. O mesmo Papa, no dia 4 de fevereiro de 1877, deu permissão para iniciar o mês de São José no dia 16 ou 17 de fevereiro e para terminá-lo no dia 19 de março, dia em que se celebra em toda a Igreja a festa do glorioso patriarca. Então, aqui nós temos um fundamento histórico e também dos pontífices que aprovam essa devoção. Então, se você não conhecia, você está conhecendo hoje, e se você já conhecia, vai colocar mais em prática ainda, porque é um mês cheio de graças, porque é indulgenciado. Nós podemos obter indulgência para nós, e assim com essas indulgências nós podemos crescer na vida sobrenatural e também nos fortificar numa vida de graça no nosso combatimento contra o mundo, a carne e o demônio, e crescer no exercício das virtudes. O título que no início eu dei deste primeiro dia, Jesus, nosso modelo no honrar São José, é porque nosso Senhor é modelo em tudo para nós. E Jesus, ele é modelo já na observância dos mandamentos de Deus. Honrar pai e mãe. Depois dos 3 mandamentos, que são referentes à pessoa de Deus, ao culto de Deus, assim também o 4, honrar pai e mãe. Jesus nos ensina isso. E no Evangelho de São Lucas, no capítulo 2, no versículo 48, nós vemos essa realidade da paternidade de São José, que eu desejo também passar para vocês. Como nós temos Nossa Senhora como mãe, nós temos que ter São José como pai. Se nós dedicamos o mês de maio por uma tradição às mães e um modo especial dedicado a Nossa Senhora, como nossa mãe, nós fazemos tantas pequenas mortificações, sacrifícios para oferecer como se fossem rosas para Nossa Senhora. Então, no mês de março, nós dedicamos também a nossa vida de amor, como lírios ofertos a São José, com mortificações e sacrifícios, para honrar o nosso Pai virginal. E no versículo 48 do capítulo 2 de Lucas, o evangelista nos diz: quando eles o viram, ficaram admirados. E sua mãe disse-lhe: meu filho, que nos fizeste? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. Então aqui nós vemos a Virgem e São José com uma dor imensa de terem perdido Jesus. Mas por que também esta dor? Porque eles passaram, no início do nascimento, que Herodes queria matar o menino. Então, entre aspas, esse trauma, de pegar o menino para o matar, que o anjo tinha avisado, e quando eles veem que Jesus desapareceu no templo ali aos 12 anos, na caravana, então eles ficaram assim aflitos, essa dor imensa de ter perdido Jesus. Então nós podemos ter a aflição da Virgem Maria e do glorioso São José. Então aqui nós vemos a Virgem, teu pai e eu. Então a paternidade, o reconhecimento que a Sagrada Escritura dá, que São José é pai de Jesus.
mesmo se é uma paternidade adotiva, porque Maria concebe por obra do Espírito Santo, mas ela é esposa de José. Então, o filho, eles são uma só carne. Então, o filho que é gerado nela por obra do Espírito Santo é filho dele também. Então, aqui nós temos essa dimensão espiritual. Então, São José também, teu pai e eu. Então, é o nosso pai, São José. Então, essa é a primeira realidade, que no primeiro dia do mês de março, que todos nós possamos abraçar São José como o nosso pai. E assim que você, de agora em diante, quando se dirigir a São José, você se dirija próprio com essas palavras: meu pai, São José, como você diz, minha mãe, Virgem Santíssima, meu pai castíssimo São José, e que assim seja, porque você está perdendo grandes graças, grandes bênçãos de viver como Jesus foi protegido, assistido, ajudado, e a Sagrada Escritura diz que ele crescia em sabedoria, idade e graça diante de Deus e diante dos homens. Então você está perdendo essa graça de crescer na graça, de crescer em todos os modos para poder estar nesta terra e ter uma fé que agrada a Deus. Sem fé, como nos diz a carta aos Hebreus, ninguém é agradável a Deus. Então, Nossa Senhora e São José, como educou Jesus, como homem, a ser uma pessoa, um filho agradável a Deus. Assim, Deus também nos confia Nossa Senhora e São José, para que nós possamos ter ele e ela, né, como nossos pais. Então, essa é a primeira realidade maravilhosa, esse presente que nesse dia, no primeiro dia de março, nós temos esse presente para todos nós. Então, Jesus, ele é exemplo no honrar São José e Nossa Senhora, mas no honrar São José como chefe da Sagrada Família. E, a respeito disso, no versículo 51, nos diz o evangelista: em seguida, desceu com eles a Nazaré, eles era submisso. E aqui nós temos uma grande realidade misteriosa que envolve essas palavras. Eles era submisso. Então Jesus foi submisso a São José e a Nossa Senhora por toda a sua vida, até o início da sua vida pública. 30 longos anos submisso. O Deus feito carne, o sol de justiça, o Criador do céu e da terra. Os céus que são pequenos para conter a glória de Deus. Esse Senhor e Deus se submeteu por 30 anos dentro da casa de Nazaré, exercitando as maiores altas virtudes para nos ensinar a virtude da obediência. Para nos ensinar ob audire, saber escutar a Deus, aprender a escutar a Deus, aprender a ser humilde, humus, terra, se inclinar diante da vontade de Deus. E Jesus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, se quinou, porque Deus escolheu Maria para ser a sua mãe na terra. Mas Deus, antes de se encarnar no seio dela, escolheu São José para estar junto com Maria Santíssima nesse projeto. Então, os dois se unem nesse projeto do mistério da encarnação. E assim ambos servem
o projeto de Deus. Ambos obedecem o projeto de Deus. E assim Jesus é esse modelo de obediência. Ele zera submisso, que possa ecoar na tua alma, no teu coração, essas palavras do versículo 51. Ele zera submisso. Ele zera submisso. Então nós devemos de aprender com Jesus essa submissão a Nossa Senhora e a São José. Esses dois caminhos de vida de consagração que nos leva, que são um só caminho. Então, para ser um perfeito devoto de Nossa Senhora, nós devemos de sermos perfeitos devotos de São José. E assim, nós abrimos este caminho para que nós possamos, durante todo esse mês, meditar e também crescer nesse conhecimento de Deus. E dentro da Sagrada Família, nós vemos essa obediência de Jesus a tudo aquilo que um filho faz. E nos escritos de Santa Brígida, tem este grande testemunho dessa revelação que Nossa Senhora faz a Santa Brígida, dizendo: o meu filho era assim obediente que apenas saía da boca de José uma palavra: convém fazer isso, ou também convém fazer outra coisa, e de imediato ele fazia. E assim também nós vemos, como nos descreve isso, São Basílio nas suas regras, São Justino no seu diálogo com Trifone, São Jerônimo, São Boaventura, que acrescenta que Jesus prestava na casa de Nazaré, se prestava a todas as necessidades domésticas, até as mais baixas, o Filho eterno de Deus. E assim nós aprendemos que o sol de justiça, aquele que ilumina e é a luz do céu, porque no paraíso celeste, na Jerusalém celeste, ele é o sol que ilumina a Jerusalém, ele é aquele que miríades e miríades de anjos o servem, submissos e prostrados diante do Senhor do céu e da terra. Este mesmo Senhor que, ao pedido de Josué, fez que o sol obedecesse e fez que o sol parasse no tempo. Assim, Jesus, o sol de justiça, se submete a José. É lindo essa realidade. É imensa essas palavras. E que cada um de nós possa abrir o seu coração para compreender a grandeza da pessoa de São José. São José, que é esta imagem que faz, essa imagem de Josué, que faz parar o sol no seu curso, que faz parar a terra no seu curso, para que o dia se alongasse. Assim também, a uma palavra de José, Jesus para, Jesus obedece, Jesus faz. Não é grandioso isso? E certamente você de São José não tinha esse conhecimento, não tinha aberto o teu horizonte sobre essa pessoa. São José é um descendente de Davi. E ao se escolher Maria Santíssima para ser a mãe do Salvador, e o Verbo de Deus se encarna no seio da Virgem, então ela é a rainha.
ela é rainha. E por ser rainha, ela está ao lado do rei. José é descendente. E nós falamos que Jesus é rei de Israel. Por que ele é rei de Israel? Porque na descendência, José também é rei. É um descendente. E quando foi escolhido para ser esposo da Virgem, a qual geraria por obra do Espírito Santo o Senhor do céu e da terra, que geraria o Messias, Salvador de Israel e do mundo, ali nós vemos que Jesus só entra em ação na sua missão de Messias e Rei depois da morte de São José. Então essa regalidade é transmitida ao Filho, o descendente de Davi. Eis ali o Rei, Jesus, que começa o seu ministério. E o próprio Pilatos diz a ele: Tu és rei? Tu o dizes, eu sou rei. Então, este grande mistério da pessoa de São José. E hoje nós queremos agradecer a Deus por ter nos dado assim um Pai tão excelso, tão providente, que nos ensina tantas virtudes, e nós vamos ver neste mês de março tantas riquezas que envolvem a vida de São José. Na tradição e na história dos santos, se conta que no Monte Vesúvio, na Itália, em 1631, ocorreu um fato assim muito terrível. O Vesúvio, ele é um vulcão e se abriu uma brecha imensa numa erupção, e assim, nessa erupção, saíram cinzas incandescentes, lava, água quente, e assim invadiu toda aquela região. E esse alagamento foi em direção a uma cidade ali perto, que se chama Torre del Greco, onde aconteceu um fato que uma mulher chamada Camila, muito devota de São José, ao ver essa cena nos céus, escutando o barulho de tudo aquilo que estava sendo devastado com as cinzas, o fogo e também a lava, essa torrente de coisas que estava vindo em direção da cidade, e assim então ela pega o seu neto, que se chama José, e foge. Mas ao fugir, ela se encontra encurralada em uma situação que não sabia para onde ir, ou ficar ali e morrer queimada, ou mais à frente tinha um abismo que ela tinha que pular, mas nesse abismo se cair nesse precipício que dava diretamente no mar. E qual foi a opção dela? Ela decidiu fugir sozinha. Ela pegou o menino nos seus braços, elevou-o ao céu e confiou o menino, dizendo: Ó São José, eu te confio a proteção do meu Giuseppino. E aí ela deixa o menino, conseguiu pular esse abismo, que seria impossível, e ela pulou esse abismo e correu. Então, naquela situação, a lava, o fogo, as cinzas se derramaram nesse abismo que terminava no mar. E ela, em prantos, porque pensava que o seu filho, o seu neto tinha sido queimado, e também essa dor que ela sentia no coração de ter deixado a criança.
E de repente, enquanto ela caminhava e chorava, quem ela vê à frente dela? Ela vê o seu neto. E ela pergunta, e essa criança toda sorridente, e ela diz assim: como você escapou do fogo? E ele diz: São José, que você me confiou a proteção, ele me pegou pela mão e me levou, guiando-me com segurança até aqui. Então, ela derramando doces lágrimas, essa pia mulher que se ajoelhou e agradeceu amorosamente São José, o seu protetor, o qual operou 2 prodígios. O fato de ter liberado ela, de ter caído nas águas do mar e ter ajudado ela a pular esse abismo, e o seu neto o salvou do fogo. O que poderá fazer por nós, meus irmãos? E eu concluo, por você, o nosso grande Pai São José, para nos libertar das chamas do fogo eterno? Se nós tivermos em São José esta plena confiança, nos libertará, nos ajudará e nos livrará das paixões deste mundo, nos livrará das insídias de Satanás e deste mundo. Vamos confiar, meus irmãos, toda a nossa vida na completa devoção a São José. E como esta mulher Camila, que em uma situação de uma calamidade, São José foi providente, assim como São José protegeu Jesus da morte de Herodes, assim como São José protegeu Jesus e Maria na sua peregrinação, na fuga do Egito, em todas as intempéries, assim também São José vai proteger você, vai proteger a tua família, vai proteger o teu trabalho, vai te assistir em todas as suas necessidades, em todas as suas situações. Que nós possamos pedir a intercessão de São José neste momento e que ele possa derramar imensas bênçãos e graças sobre você e sobre toda a humanidade. Convido você a rezar comigo o terço em honra a São José e que você possa ser assistido também nas tuas necessidades. Coloca a tua intenção, coloca as tuas necessidades. Vamos nos colocar na presença e na proteção, e que São José também, como pegou a mão desse menino, pegue também a tua mão e faça você passar por meio do fogo, por meio da incandescência das paixões deste mundo sem ser tocado por elas. E que neste mês e neste dia, cada um de nós possa obter a graça e a bênção. Iniciemos a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeiro mistério: o encontro de Maria e José e o noivado. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo vos valeu. Valei-me, São José. São José, valei-me. 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 Ó São José, Açucena alvíssima de castidade, a mais perfeita depois da Santíssima Mãe de Deus, tornai puro e casto o meu coração e protegei-me como protegestes a Jesus.
Segundo mistério, informado pelo anjo, José sabe de agora em diante que Maria vai ser mãe do Salvador. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo vos valeu, valei-me, São José. São José, valei-me. 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 Ó São José, Açucena alvíssima de castidade, a mais perfeita depois da Santíssima Mãe de Deus, tornai puro e casto o meu coração e protegei-me como protegestes a Jesus. Terceiro mistério. No presépio de Belém, José e Maria adoram o Filho de Deus. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo vos valeu, valei-me, São José. São José, valei-me. 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 Ó São José, Açucena alvíssima de castidade, a mais perfeita depois da Santíssima Mãe de Deus, tornai puro e casto o meu coração e protegei-me como protegestes a Jesus. Quarto mistério. Para escapar do massacre dos inocentes, ordenado pelo rei Herodes, José foge para o Egito com Jesus e Maria. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo vos valeu, valei-me, São José. São José, valei-me. 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 Ó São José, Açucena alvíssima de castidade, a mais perfeita depois da Santíssima Mãe de Deus, tornai puro e casto o meu coração e protegei-me como protegestes a Jesus. Quinto mistério. Após a morte do rei Herodes, José retorna a Nazaré com Jesus e Maria. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo vos valeu, valei-me, São José. São José, valei-me. 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 Ó São José, Açucena alvíssima de castidade, a mais perfeita depois da Santíssima Mãe de Deus, tornai puro e casto o meu coração e protegei-me como protegestes a Jesus. Oração final. A vós, gloriosíssimo São José, ofereço este terço em louvor e glória a Jesus, a Maria e a vós, São José, para que sejais amparo, fortaleza e alegria em todos os dias, em todos os meus trabalhos, tribulações e agonias. Pelo nome de Jesus e pela glória de Maria, imploro o vosso poderoso patrocínio para que me alcanceis a graça que desejo. Falai em meu favor, advogai minha causa no céu, e na terra alegrai a minha alma, para a honra e glória de Jesus, de Maria e vossa. Amém. Vamos concluir este momento de oração, nos confiando completamente à intercessão de São José, nos consagrando
plenamente ao seu coração todos os santos dias do nosso momento de oração. Vamos confiar ao nosso amado São José, rezando a consagração ao coração afável de São José. Ó coração afável de São José, eleito e adornado pelas virtudes que o próprio Deus lhe concedeu, consagro-te neste dia e para sempre o meu entendimento, minhas vontades, minhas virtudes, minha coragem, minha esperança, pois vós, meu Pai, São José, que por obra de grande amor e misericórdia revelastes aos homens o teu afável coração, faz-me semelhante em tuas virtudes. Consagro-te também o meu ser, tudo que sou e desejo fervorosamente, que a ti, meu Pai, pertença, de tal modo que por meio de ti eu possa encontrar Jesus. Ó coração afável de São José, perfeito no amor e na bondade, dai-me também as tuas virtudes, para que eu nunca me afaste de ti e do céu, meu bom Pai, Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor. Quero pertencer ao teu coração, selo-me nele como em tua presença. Visita-me diariamente, reza e ora comigo. Corajosíssimo São José, por meio das tuas virtudes, rosas belas e perfumadas do teu afável coração, venha o triunfo da Igreja. Meu coração hoje a ti pertence, assim como os meus olhos, meus lábios, meus sentimentos, todos os meus sentidos e principalmente a minha alma. Acolhei-me no grandioso número dos teus filhos, quero amar-te mais hoje e na eternidade. Grande e digníssimo é o teu coração afável, guarda-me dentro dele, meu Pai, meu amor. Amém. Irmãos, chegamos à conclusão de mais um dia com São José. Que os Sagrados Corações Unidos de Jesus, Maria e José vos conceda toda a graça e bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aos Sagrados Corações Unidos de Jesus, Maria e José, honra e glória.